eu acredito totalmente nessa estratégia de ter a alimentação como uma ferramenta de melhorar a sua produção hormonal. Mas isoladamente, um alimento que tenha um impacto nos hormônios, não. A gente sabe que todos os hormônios vêm da gordura, do colesterol, então é importante comer gordura de boa qualidade, né? Comer a banha de porco, comer o bacon, a manteiga, que aí você vai produzir um perfil lipídico adequado para você produzir hormônio adequadamente. Isso, consumir a manteiga, o bacon, a banha de porco, significa também não consumir farinhas, né? Isso, as farinhas, o glúten, né, Leda, ele é um alimento muito inflamatório. E o consumo desses alimentos estão relacionados a uma microbiota intestinal ruim. E a gente ter uma microbiota intestinal saudável é fundamental para a nossa produção hormonal e para a metabolização desses hormônios. Então, eu costumo brincar com as minhas pacientes no consultório o seguinte: se você está na menopausa e você quer ser saudável, eu falo em pilares, né, da vida saudável. Então, eu acredito, primeiro, ter um relacionamento com Deus, uma espiritualidade saudável, dormir bem, alimentar bem, usar bons suplementos e ter um equilíbrio hormonal. Às vezes, esse equilíbrio hormonal, ele só é alcançado com a reposição, porque você tem um nível de falência que é tão grande que apenas a reposição vai funcionar. Mas a gente não consegue ser saudável usando uma estratégia só. Cada vez mais, ser saudável envolve aí disciplinas complexas e multifatoriais. E isso quer dizer que você tem que controlar a alimentação assim, com bastante rigor, né? Olha, infelizmente, Leda, para as mulheres maduras, esse rigor ele acaba sendo uma exigência. É claro que a gente sabe que a comida tem uma função social, tem uma função aí afetiva, tem o que a gente chama de comfortable foods, né? Aquelas comidas que são agradáveis, que são confortáveis, mas as mulheres no climatério, elas têm que ser mais rígidas. Eu diria assim que tem que ser mais regra e menos exceção. E o açúcar? Como é que o açúcar fica nessa história? Porque as mulheres são bem formiguinhas, né? E com a menopausa eu acho que aumenta esse formigamento, vamos chamar assim, pelo açúcar. Exatamente. E tem uma associação, Oleda, que ela é uma associação muito ruim. Para cada ano de menopausa, a mulher ganha 1 quilo, sem fazer nada de diferente. Então, dos 50 aos 60, mais 10. Dos 60 aos 70, mais 10. Então, a gente vai a cada um ano, né? Um ano ganhando 1 quilo. E o açúcar, ele na verdade, é um grande vilão da saúde da mulher, não só no climatério. Mas a gente, por exemplo, tem o açúcar como um vilão na saúde da mulher, ele entrando inclusive aí na raiz de algumas doenças, por exemplo, síndrome do ovário policístico, está diretamente relacionado com resistência à insulina, com ingestão de açúcar. Então, o que acontece? A insulina, ela é um hormônio muito perigoso, porque a insulina é um hormônio que está relacionada ao risco cardiovascular, ao depósito de gordura abdominal e é o reflexo imediato da ingestão de carboidratos. Então, o açúcar, às vezes, ele vem até mascarado em alimentos salgados, né? Então, pizza, bolo, coxinha, biscoito, alimentos processados, tudo isso é um veneno, não só para a insulina, mas também para a microbiota da mulher que está no climatério. Então, se você quer ser saudável nessa fase, especialmente aonde
os hormônios já não ajudam tanto, é fundamental que o açúcar seja o mínimo. Tentar comer aquele açúcar menos processado, comer um açúcar indireto, um açúcar que vem ali de um alimento que você compra na feira ou compra no sacolão, até Você as fala frutas. o açúcar vindo da fruta? Pois é, o açúcar vindo da fruta, Leda, ele também é perigoso, sabe? A gente deve escolher. Onde é que você vai achar açúcar se não for no açúcar mesmo e se não for na fruta? Pois é, não tem jeito. A gente Não tem onde, né? não tem onde. A gente deve escolher frutas com um teor de açúcar menor, por exemplo, morango, coco, abacate, que são frutas menos com índice glicêmico Menor. menor. Então, são frutas mais saudáveis. Comê-la, porque assim, o abacate não vai matar a vontade de ninguém comer açúcar, a não ser se você bater com leite e açúcar, né? Senão você não vai achar o abacate doce. O que você pode fazer, quer dizer, o que pode ser doce é tipo uma laranja Bahia. Se você morder a laranja, comer a laranja e não espremer, estou falando em comer os gomos. Tangerina ou mexerica, como a gente chama em Minas, mexerica. Uhum. Comer o gomo. Aquilo significa... Porque eu sei porque quando eu parei de fumar, eu comecei a ter muita amizade pelo açúcar. Que era uma coisa que eu não tinha zero, assim, eu não tinha nenhuma relação com açúcar. E não era uma coisa que me fazia falta, e hoje em dia faz falta. E aí eu aprendi essas coisas, esses truques, né? Primeiro eu comi um monte de damasco seco, aí descobri que virava um monte de caloria. E aí comer a laranja, comer a tangerina, isso ajuda também a saciar um pouco a vontade do açúcar, né? Isso não Sim, adianta, porque o abacate não resolve nada, igual o kiwi. Não é doce. Entendeu? E isso é muito interessante, porque é o seguinte, comer um alimento não processado é sempre muito mais interessante que processá-lo. Então, com certeza, descascar uma mexerica, uma laranja, uma tangerina, ao invés do suco ou de um doce, é muito mais saudável do que ingerir esse alimento processado. Mas uma coisa interessante, Leda, eu até compartilhei essa experiência com a nutricionista Daniela Godoy, que trabalha comigo, que é o seguinte, o ano passado eu fiz um jejum de 7 dias. E esse jejum, ele modificou o meu paladar completamente. E isso é muito interessante que quando você retira o vício de açúcar, as coisas ficam doces naturalmente. Então, eu vou dar um exemplo do que tem acontecido comigo. Aqui em Minas, a gente tem uma água mineral maravilhosa, não quero fazer propaganda, não, mas uma água de São Lourenço, que quando eu tomo essa água, eu percebo um sabor doce. Então, por exemplo, juro, quando eu pego castanha do Pará ou castanha de caju e mastigo, eu falo assim, gente, essa castanha tá doce. Por quê? Porque o nosso paladar, ele é muito viciado. A gente vai comendo açúcar muito tempo e as nossas papilas, elas ficam muito saturadas. E aí, o que eu observei? Depois deste jejum mais prolongado, foram 7 dias, a minha vontade de comer doce praticamente zerou. Eu fiz um jejum há um tempo atrás de 5 dias e eu ainda Com a estou... Janaína? Foi com a Eu Janaína, entrevistei a isso. Janaína sobre o jejum dela. Ela tomou caldo de ossos, chá, café, Ah, né? E água. isso, E você isso. fez o quê num jejum de 7 dias? A mesma coisa. Eu fiz, na verdade, uma proposta espiritual. Eu fui à missa ao domingo e falei assim: até a próxima missa, até a próxima Eucaristia, eu não vou comer nada. E consegui, graças a Deus. E fiz a mesma rotina da Janaína: água, chá, café e caldo de ossos. E o meu paladar foi transformado. É impressionante, a ponto de você tomar uma água e perceber um sabor doce na água, você comer uma coisa que é salgada e ao final daquela mastigação você perceber o sabor salgado. E depois Nossa, desses eu acho quase jejuns inacreditável. eu me libertei
Acertei, Leda. É inacreditável e é maravilhoso. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!